Olá, meus amigos. Hoje trago aqui um tema que eu nunca vi falado em lado nenhum. Como tal, vamos lá aqui abrir caminhos novos. Comer bem versus comer com verdade. Isto é um assunto que cria muita divisão em naturopatia. Em naturopatia e pessoas, vamos dizer, pessoas mais viradas para a saúde natural, porque as outras pessoas, ou para a saúde natural, ou para coisas naturais, ou mais intuitivas, e que se preocupam realmente com ficar melhor e ser melhor, e já perceberam que a comida é um grande fator para isso, ou um dos principais fatores, pelo menos, porque as outras pessoas também, as outras pessoas não comem bem, não é? As outras pessoas comem mal. Mas isto basicamente é. Como é que eu divido isto? Isto é uma. Come bem e depois come de verdade. E isto é equivalente a, eu diria, à consciência. São níveis de consciência. E há pessoas que simplesmente não querem ir a níveis de consciência e criam justificações para isso. Mas eu já lá vou. Eu, quando comecei a estudar naturopatia oficialmente, em Portugal, eu lembro-me que fiquei um bocado chocado com a forma como as pessoas comiam ali. Porque, um pouco de contexto, não é? Eu sou uma pessoa que eu vou sempre mais fundo, intuitivamente, vou sempre mais ao extremo. Não é ao extremo, é à raiz. Tenho a tendência para ir sempre à raiz das coisas. Não, quero ir à raiz, quero perceber o porquê do estrago. A raiz do estrago é sempre a minha... porque é que estamos a corrigir aqui se a raiz está estragada, não é? Porque é que não vamos corrigir de raiz para crescer tudo bem? Pronto, é sempre essa a minha postura de vida, sempre foi. E eu lembro-me, quando eu comecei a fazer jejum intermitente, há 14 anos, eu era o chalupa. Hoje em dia é a palavra aí dos campeões, para tentar ridicularizar ou minimizar as pessoas que vão contra as suas crenças, as pessoas que lhes criam dissonância cognitiva, como eu falei no último vídeo. É o chalupa, olha o chalupa, é o maluco da aldeia e tal, é espertalhão, dizem, agora a chalupa está na moda. Voltou uma palavra antiga, as pessoas veem, está a usar, vou usar também, isto dá-me, isto faz-me sentir. Muito bom. Mas na altura não era o chalupa, que não se usava isso, não era a tendência na altura, mas era maluquinho e ia-me matar. Ele é parvo e tal, o gajo é maluco. Ou porque ia morrer à fome, ou porque me estava a matar, ou porque isto faz mal e tal. Pronto. Uma pessoa tem que levar com isso. Porquê? Porque em 2012 não havia, como agora vamos à FNAC, e na sessão de livros de saúde natural, ou de auto-melhoria, ou... jejum intermitente, faz jejum para perder peso, não sei o quê. Jejum. Está em todo lado, tornou-se uma indústria. Mas em 2012 isso não acontecia. Não havia quase nada. Eu segui a minha intuição porque aquilo soou-me muito bem. Eu vi na net até, mas era uma coisa que não estava espalhada. Fiz aquilo e a verdade é que aquilo mudou a minha vida. Eu hoje em dia estou a fazer estes vídeos porque comecei a fazer jejum intermitente, 16 horas, em 2012. Mas ainda hoje eu falo de jejum, as pessoas, eu não era capaz, não, isso não é para mim, não, isso é muitas horas e tal, blá blá blá, é aquela reação, aquela impulsiva, né, logo defensiva, logo o medo ali, não, nem vamos permitir que isso seja uma possibilidade, eu quero é comer às horas que me apetece. Não, isto é o ego a falar, é o medo a falar. Mas isto porquê? Porque eu intuitivamente tenho sempre tendência para ir à raiz das coisas. E antes de eu começar a estudar oficialmente para ter o coisa na parede, o diploma na parede, eu já estava num patamar de entendimento e conhecimento, que quando eu entrei no curso estava muito acima, a nível de consciência. Estava. Eu e a companheira com quem eu entrei na altura, era uma coisa, aquilo foi um grande choque para mim. De repente, até a forma como as pessoas comiam, de repente estão ali pessoas que só comem merda. Comem como toda a gente, normal. Então porquê é que estão ali?
Então, mas como é que é? Não faças o que eu digo? Faz o que eu faço? O que é que estão ali a fazer? Estão ali a aprender o quê? E depois aprendem e os anos passavam e era tudo igual, não mudavam nada e sempre a justificar. Não, mas isto é bom, não sei o quê. O pão é bom. Não, o pão é bom. O pão só não é bom porque agora, mas antes era bom, porque antes o trigo era assim assado e agora é não sei o quê. Pronto, essas loucuras todas. E o queijo. Lembro-me, havia um professor de biologia, assim, que era... Gostava de ir ao Mac e dizia que queijo era a única forma de nós termos cálcio. Eu não quero saber. Queijo é a única forma que nós temos de ter cálcio. Pronto, eu tive que ouvir este tipo de baboseiras. E era chocante, pá. Com curso de naturopatia, era assim. E essa parte custou-me... E os baixos níveis de consciência em tudo. Essa parte foi complicada. Enfim, é assim, a vida tem estas coisas e nós vamos nos adaptando. Mas, então, de volta ao tema, comer bem versus comer com verdade. O que é comer bem? Comer bem, basicamente, há várias formas de comer bem e há vários níveis de comer bem. Comer bem, eu diria que aqui já um bom nível era tirar os processados, tirar o pão, a massa, o arroz, estas coisas todas, os cereais todos, os bolos, as bolachas, comer ingredientes únicos, não é? Ou seja, alimentos que não têm mais de um ingrediente, não é? Que são os processados, quase sempre, e aquelas coisas dos pacotes e tal. Só de fazer isto, não é? E comer natural, normalmente uma pessoa que come assim é o quê? Como hoje em dia está muito em moda a proteína e está muito em moda a dieta o carnívoro, cetogénico e carnívoro, é um tema que eu também quero falar. O carnívoro versus o frugívoro, porque têm os dois muitas semelhanças, curiosamente. Estão os dois num extremo da balança e tudo no mundo é dualidade e há sempre um lado e o outro lado e é curioso. Mas isso é outro vídeo. E depois as misturas, não misturar proteína com hidratos. Também já é algo que as pessoas também aprendem, que é útil, não misturar essas duas digestões. Comer coisas naturais, é o que é que comem? É peixe individual, com uma salada, carne, fruta, saladas, vegetais, tudo natural, simples. Isto já é uma maravilha. Isto comparado com como as pessoas normais comem, é uma maravilha. A pessoa só de tirar essas coisas que eu disse e ficar algum tempo assim, já é uma melhoria substancial da sua vida, da sua qualidade de vida e da forma como se sente. Sem dúvida. Basta experimentarem. Quem ainda não come assim, experimenta. Mas depois, o que é que eu quero dizer com comer com verdade? Eu diria que comer com verdade é comer de acordo com a forma que nós funcionamos. Ou seja, comer a dieta para a qual nós fomos criados. Comer a dieta otimizada para nós. Isso é comer com verdade. E eu já lá vou sobre o que é isto. E há muita, mesmo dentro da naturopatia, como eu disse ao começo, há muita defesa contra isto. Porquê é que há defesa contra isto? Porque é difícil. Comer com verdade é difícil. Mas porquê é que comer com verdade, ou seja, comer a dieta para a qual nós fomos desenhados, porquê é que isto é difícil? Porque nós somos todos drogados. Estamos todos drogados e a principal droga, a nossa maior droga, é a comida. Mesmo em áreas de saúde natural. Não é? As pessoas estão tão emocionalmente conectadas à comida que não conseguem largar. Não conseguem e nem querem. E como a comida é uma coisa normal, e especialmente aquelas que comem, e agora vamos pôr aspas, que comem bem comparado com o resto da população, mas comparado com aquilo que é o suposto, não é bem. Mas quando as pessoas já acham e pensam que comem bem, então aí ainda mais a nossa cabeça justifica todas as ações. E mesmo aí tentam
ridicularizar os outros que vão mais acima. Para quê? Para se sentirem bem com eles próprios. E aí já é mais como, tu és muito extremista, eu não sou de fundamentalismos, eu acredito é no equilíbrio. Se vocês soubessem o número de vezes que eu já ouvi estas baboseiras, que é as pessoas a vomitar aquilo em piloto automático, fundamentalista, extremismos, o equilíbrio, pronto, é a decadência humana, ali num pequeno recorte, aquele piloto automático, a total ignorância, porque lá está, a consciência vai subindo, mas há sempre o mesmo circo a acontecer, circo ou teatro, há sempre, acontece sempre. Então é realmente isso, as pessoas são drogadas e não querem mudar e justificam isso. Justificam porque é assim, ou vão buscar a ciência e o estudo e tal, não sei o quê. Mas se calhar nunca experimentaram o comer com verdade. Se calhar nem conseguem experimentar. E o que é comer com verdade? Vamos lá. Vamos lá aqui a coisas concretas. Comer com verdade, como eu já disse, é comer de acordo com a nossa espécie. Como fazem os animais na selva. Nós, humanos, e os nossos coitados, os nossos pets, os nossos animais de estimação, somos os únicos que comemos fora do nosso grupo. E por isso é que somos os únicos que temos doenças. Doenças, porque doenças não existem. Na selva não, na selva isto não existe. Então, o que é comer de acordo com a nossa espécie? Aquilo que nós fomos desenhados. O que é que nós somos? Somos carnívoros? Como defendem os carnívoros hoje em dia, que só comem carne. Somos o quê? Somos omnívoros? Nós aprendemos a crescer que somos omnívoros. E eu vou dizer que isso que nós aprendemos na escola, que somos omnívoros, é das maiores falácias, e estou a dizer das maiores porque já estão enraizada em sociedade que já nem se pensa nisso, mas é das maiores falácias do nosso mundo moderno, é que nós somos omnívoros. E agora a cena dos carnívoros ainda menos. Se nós formos olhar para os carnívoros, as diferenças são óbvias e aparentes. O estômago dos carnívoros, por exemplo, é uma coisa direita muito curta. É um sistema digestivo, o estômago, eu queria dizer o sistema digestivo. Sistema digestivo direitinho, suave, direto ao assunto, não é? Muito curto. É um sistema de baixa absorção para digestão rápida. O nosso não. O nosso é todo enrolado, muitas curvas, para uma digestão lenta ou mais lenta. Porque a digestão mais lenta são os herbívoros. Muitos deles até têm 2 estômagos. Nós também não somos herbívoros. O nosso estômago, no entanto, comparado com o dos carnívoros, é todo enroladinho, todo... Porquê? Porque é um sistema digestivo desenhado para absorção máxima. De quê? De nutrientes, de nutrição. O dos carnívoros não. Porque os carnívoros não usam a mesma energia primária que nós. Nós usamos o açúcar como energia. E mesmo os omnívoros. Os omnívoros também são muito diferentes. Olhamos para a dentição, olhamos para um porco, o sistema digestivo, tudo diferente. A dentição dos carnívoros, basta olhar para isso. Aqueles caninos que os omnívoros também têm. O ácido no estômago, os carnívoros são muito mais ácidos do que nós. Tem o ácido do estômago muito mais ácido do que nós. O nosso, por acaso, é um ácido que é dinâmico. Ele muda consoante o que nós lhes damos. Mas o estado natural de um carnívoro é sempre lá em baixo. Sempre lá em baixo. O nosso não. Então o que é que nós somos? Não somos carnívoros nem omnívoros. E o nosso método principal de energia é o açúcar. Somos o quê? Nós somos frugívoros. Vimos do primata. Bem, não sei se vimos, mas somos da família dos primatas. É tão simples como isto. Então o que é suposto nós comermos? Frugívoro. Fruta. Fruta é o quê? Fruta é açúcar. Mas que açúcar? Frutose. Mas a fruta... isso faz diabetes? Não. Isto é outra das ignorâncias que eu vejo em todo lado. Frutose, que é muito mau. E
por acaso tem razão de ser, porque os estudos todos que fazem com frutose é frutose do laboratório. É mentira atrás de mentira. Usam a frutose do laboratório, que é artificial, e usam isso como base de estudo para testar a frutose nos seres humanos. E claro, a frutose de laboratório é uma forma, a fórmula química dela é diferente da frutose natural e como tal é como se nem fosse frutose, é glucose e transforma-se num açúcar complexo dentro de nós, o oposto da frutose, que é um açúcar simples, o açúcar mais simples, aliás, do planeta. E depois vejo aí pessoas como muito famosas até do mundo natural, como Dr. Lair Ribeiro, a dizer que o sumo de laranja é tão mau como beber uma Coca-Cola. O sumo de laranja é péssimo. Uma besta. Uma besta. Pessoas, com este following todo a dizer estas baboseiras e não têm ideia nenhuma da ignorância que estão aqui a despejar. É incrível. A frutose é o açúcar mais simples que existe. Como tal, dentro do nosso corpo, não precisa sequer de insulina para ser transportado para o sangue, porque o corpo só consegue decompor até a glucose, sendo a frutose natural mais simples que a glucose, já não precisa de ser composta, começa logo a ser absorvida aqui, sem pico de insulina, porque não precisa de insulina. E mais, há pouco tempo descobriu-se um estudo acho que é de Yale, que o nosso cérebro produz frutose através da glicose, porque precisa para funcionar de forma adequada. Mas isto quer dizer, eu não gosto muito de vir aqui com ciências e tal, porque a ciência é tipo a nova religião. As pessoas, tens estudos para isso? Tens estudos? Mostra-me estudos. Lá está. Quando se ouve uma pessoa assim, é uma pessoa, pronto, que não gosta dela, primeiro de tudo, muito insegura, e que não consegue, e como tal, não consegue pensar por ela própria. Precisa sempre de um apoio para validar a sua opinião. Intuição baixíssima ou mesmo nula. Isto é uma chatice, não é? Viver assim, isso não é vida. O que nos separa da inteligência artificial, que está aí em força, o que nos separa o humano da AI, é mesmo isso. A intuição. Não é? É aquela conexão que nós temos com algo, o que é? Mesmo que não se saiba, aqui qualquer coisa. A AI não tem isso. E as pessoas parece que estão a ficar tipo AI, ou IA em português, inteligência artificial. É tudo robótico. E a ciência promove muito isso. Porque a ciência hoje é tipo uma religião, só que ao mesmo tempo é um cancro. Porque de repente há testes para tudo. Há testes científicos para tudo, para provar tudo aquilo que nós queiramos. Não é? E então, voltando aqui à alimentação, eu nem gosto muito de falar da ciência. Porque é tão simples como experimentarem. Experimentem 2 semanas só a comer fruta. Experimentem. 1 semana. Meus amigos, eu tenho pessoas, muito próximas de mim, e até na naturopatia, que não conseguem uma semana a comer só fruta. Tal é o vício e a dependência emocional de comer as outras coisas que não conseguem. É difícil, viver em verdade é difícil, pois é, pelo menos ao princípio, porque sentimos coisas que não queremos sentir, porque o que a comida de merda faz, e mesmo a que não seja de merda, mesmo no comer bem, o que é que a proteína faz? A proteína é altamente estimulante para nós, é estimulante e supressora, nem precisa de ser supressor quer dizer que suprime sentimentos e sintomas. Tudo o que é supressor e estimulante, nem precisa de ser supressor, é viciante. E as pessoas estão todas viciadas. E todos os vícios vêm de um calo de dor. E a verdade é esta. Comer com verdade põe-nos em contacto com isso tudo. E é difícil. É difícil. Mas passar por isso faz de nós pessoas diferentes. E quando nós passamos por isso e ficamos essa pessoa diferente, já não voltamos atrás. E isso traz intuição. Traz intuição, traz verdade. E verdade é o quê? Verdade é amor. Ou então não, vamos pelo outro caminho. Drogamos-nos, tomamos o comprimido antidepressivo, tomamos coisa para a ansiedade, fumamos droga, seja lá o que for preciso para afastar, vamos beber álcool, fumar a cigarreta, seja lá o que for, para nos afastar da nossa verdade. Não é? Porque é mais fácil viver assim
Só que não é. É a ilusão. É uma ilusão. E basta experimentar uma semana, experimentem 2 semanas e vocês aí e vão ver a verdade das coisas. Ou pelo menos vão ter um vislumbre do que é a verdade. E eu nem digo para manterem sempre assim, mas experimentem antes de falar. A verdade é que a maioria das pessoas não experimenta nada nem sabe do que é que está a falar, porque nós só sabemos de uma coisa quando a experimentamos realmente. Que não há estudo científico que te vá fazer saber uma coisa. Tu só vais saber a coisa quando a sentires por ti, o mesmo com as emoções. Tu só vais saber quando sentires por ti, até para as relações. Só quando sentires por ti, quando aprenderes por ti, é que sabes essa coisa. Portanto, é isso que eu recomendo. E sim, há esta divisão, até na naturopatia. Consigo pensar aqui em muitas pessoas que falam e estão em busca da verdade e tal, sim senhor, e promovem, e vamos, mas não conseguem fazer uma semana de fruta. Já tentaram, e até se calhar até recomendam às pessoas, mas não conseguem. E convencem-se das outras coisas. Não, no equilíbrio é que está o... não sei o quê. No equilíbrio é que está a verdade. O equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio depende de onde se olha, não é? Depende do ponto de vista. O equilíbrio. As desculpas. Experimentem a verdade. E depois de uma semana, 2 semanas, aí já falamos de outras coisas. Mas até lá, experimentem a verdade. Comer de verdade. Meus amigos, toca a acordar. Sentir é bom. Não tenham medo de sentir as coisas. Sem medo. O que é que estamos aqui a fazer na vida se não estamos a viver em verdade? Não é? Se os nossos vícios tomam conta. Se nós estamos dependentes dos nossos vícios, quem é que nós somos? Se a comida nos controla, então quem é que somos, afinal? Se a comida nos controla, como é que nós sabemos que não estamos controlados noutras coisas? Através das emoções. Até onde é que vai a mão da emoção? Temos que largar esses vícios, temos que largar a dependência das emoções, porque quando estamos viciados nas emoções, e estas conversas levam inevitavelmente a isto, não é? Porque quando falamos da verdade, temos que vir à raiz das coisas. Quando dependemos das emoções, nós não existimos. E isso não é vida. Porque para mim, o sentido da vida é sermos quem somos. Seres quem és. Senão, o que é que estamos aqui a fazer? E é assim, meus amigos, mais um vídeo comprido. Espero que isto sirva para inspirar alguém, para experimentar, pelo menos, e pessoas que se inspirem com isto e ganhem força. Eu estou sempre na minha, com vocês, frutinha, figos, muita vida. Figos da árvore, o pingo de mel, figo verde. Se tiverem uma árvore, refeições disso. E experimentem que a vida muda. Fico por aqui neste vídeo. Meus amigos, subscrevam, vejam aí se há mais coisas que vocês gostam, façam perguntas, eu estou por aqui, temas novos, vamos embora. Até já.